Nós vamos discutir um assunto aqui no nosso programa que é de interesse da população e um assunto polêmico que vem tomando conta, eu posso dizer assim, né, doutor? Antes de mais nada, muito obrigado pela presença, doutor Renan Marino, que é assunto no Brasil todo hoje. Porque ele defende uma tese polêmica e que mexe com o interesse de muita gente graúda, né? Que é o uso do paracetamol no combate, no tratamento da dengue. Isso que vem preocupando o doutor Renan Marino. Nós vamos com uma reportagem mostrando a realidade dessa doença aqui em São José do Rio Preto, que vem subindo numa escalada impressionante. Alguns médicos receitam o paracetamol e defendem o uso desse medicamento. Vamos ver. Na fase em que estava amamentando, Débora contraiu dengue. Ela recorreu ao medicamento homeopático para amenizar os sintomas da doença e se recuperou de forma significativa. No segundo dia eu já senti uma melhora super boa, tomei durante um período aí de uns 10 dias, alternados 3 vezes por dia, e foi melhorando assim super bem. Cada dia que eu tomava eu me senti melhor. Sarou, sumiu tudo, não ficou nada. A alternativa natural de tratamento adotada por ela não foi por acaso. Alerta feito pelo Ministério da Saúde ressalta que o uso indiscriminado do paracetamol pode prolongar os sintomas da dengue e dificultar o diagnóstico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu que os laboratórios suspendam as propagandas desse remédio. Mas esta infectologista diz que o medicamento não traz risco à saúde se usado na dosagem ideal. O paracetamol, ele tem uma dose tóxica um limite muito baixo, de 3 gramas. Então, acima de 3 gramas por dia, ele pode ser tóxico para o fígado. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com a quantidade que usam por dia. No máximo, 4 comprimidos de 750 miligramas. Rio Preto enfrenta uma epidemia de dengue. Segundo a Secretaria de Saúde, neste ano quase 7 mil casos foram registrados e 2 pessoas morreram por complicações causadas pela doença. Especialistas orientam, na fase em que os sintomas se manifestam, os cuidados com a medicação são decisivos para a recuperação do paciente. Nos postos de saúde, onde são feitos exames, o paracetamol é recomendado. Tomei o paracetamol conforme a descrição do médico. E conforme foi de 8 em 8 horas, aí foi aparecendo melhorias e melhorei. Olha, é um assunto polêmico. Por quê? Nós temos aqui um médico homeopata da rede municipal também, não é, doutor? Sim. Que é terminantemente contra o uso do paracetamol. Ele diz que pode levar à morte se a pessoa usar esse medicamento durante a fase que está com a doença, com a dengue. Agora, doutor, por que tanto alarde, por que tanto alerta para esse medicamento? O senhor disse que pode levar à morte caso a pessoa tenha dengue. Gustavo, a classe médica ela não pode mais continuar se escondendo numa portaria do Ministério da Saúde totalmente ultrapassada, que foi feita em 2001, que indicava o uso do paracetamol ou de pirona. De lá para cá, nós sabemos hoje, com os estudos recentes, que o paracetamol na dengue, ele é nocivo mesmo em doses abaixo do terapêutico. Porque a infectologista, na entrevista durante a reportagem, disse que não tem problema nenhum, que tomado com uma certa dosagem, ele apenas beneficia. Eu tenho a entrevista dela de novo? Então vamos ver. O paracetamol, ele tem uma dose tóxica um limite muito baixo, de 3 gramas. Então, acima de 3 gramas por dia, ele pode ser tóxico para o fígado. Mesmo assim, doutor, Sim. O senhor acha que é nocivo? Sim, Gustavo, porque os estudos recentes demonstraram o seguinte, que a dengue é uma hepatite viral. Então, por exemplo, se o indivíduo em situações de risco, o paracetamol, ele faz mal abaixo das 3 gramas que a doutora disse. A doutora está correta em relação ao indivíduo que não tenha dengue. Uhum. Agora, o indivíduo com dengue tem uma hepatite viral. Nessas condições, uma dose abaixo do terapêutico vai desencadear os quadros graves, com sangramento e muitas vezes com óbito. O senhor está comprando uma briga terrível aí contra o laboratório, contra os médicos
que a maioria vem receitando paracetamol. Como que é essa repercussão para o senhor como profissional da saúde? Para mim é muito tranquilo, porque nós estamos em defesa da população. A população, ela está pagando com a saúde dela, com a vida dela. Então, esse diálogo que nós temos diretamente com a população, com o cidadão, é para que ele cobre do seu médico, que é inaceitável, de acordo com os recentes estudos em farmacologia e em microbiologia, é inaceitável que se dê o paracetamol numa hepatite viral, que é o caso da dengue. Você tem uma ideia, Gustavo? O paracetamol hoje, ele está sendo colocado sob restrição nos Estados Unidos. Não é considerado mais droga segura. Deve receber tarja preta. É a principal causa de transplante de fígado desde 95. Também é a principal causa de transplante de fígado, o paracetamol na Inglaterra, desde 99. Principal causa de suicídio na Inglaterra. Suicídio? Suicídio no Reino Unido. Mas como é que funciona? Por exemplo, como paciente... um remédio, como um medicamento, ele pode desencadear, porque o suicídio a gente sabe que já tem um histórico depressivo. Sim. A pessoa começa com uma depressão, um histórico psicológico e depois acaba cometendo essa burrada, me perdoe dizer. Sim. Então, nessa sequência que você disse, o paciente está deprimido, tem ideias de morte, certo? E antes, ele tomava um medicamento chamado diazepam, por exemplo, ficava em coma e, graças a Deus, a maior parte não ia a óbito. Agora, com o paracetamol é diferente. O paracetamol é tão venenoso, é tão tóxico, que se o indivíduo tomar 10 comprimidos, ele só não morre em 5 dias se ele fizer um transplante de fígado, senão ele já morreu. Como é que é, doutor? Repete isso. 10 comprimidos... Se ele tomar 10 comprimidos durante 5 dias... Não, por dia. De uma dose única, uma dose intencional. Ele toma 10 comprimidos de uma vez. De uma vez. Ele só não morre em 5 dias. Em 5 dias ele estará morto. Meu pai. Ele só não morrerá se fizer um transplante de fígado. Para você ver como é uma droga perigosíssima. Sabe? Então, a questão é a seguinte, nós contemporizamos aqui no Brasil, tem muitas coisas inexplicadas, você sabe disso, né? Por detrás dessa história. Há muito que o Ministério da Saúde já deveria ter tomado uma atitude. Porque se você analisar... Que agora ele proibiu a propaganda desse medicamento. É muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é irrisório. Porque o médico, ele já está ligado no automático. De cada 10 médicos, 9 vão passar o paracetamol. O médico está incorrendo em negligência. Eu acuso isso. O médico que passa paracetamol na dengue está em negligência, induzido por uma portaria do Ministério da Saúde totalmente anacrônica, defasada, que foi feita em 2001. Até aquele momento não se sabia que a dengue era uma hepatite viral e não se sabia tão claramente que o paracetamol é esse veneno que destrói o fígado. E a medicina brasileira, Gustavo, eu quero fazer aqui uma denúncia muito séria. A medicina brasileira, ela está cometendo um erro muito grande, que ela está tomando por dengue hemorrágica, o que na verdade é uma iatrogenia médica chamada intoxicação pelo paracetamol. A medicina brasileira, ela não está sabendo identificar isso. Na minha opinião, é a maior tragédia em relação aos medicamentos desde a história da talidomida, nos anos 50. Quando as crianças nasciam deformadas. Né? Para mim, a história do paracetamol hoje, nos tempos recentes, a mortandade que o paracetamol já provocou na dengue, com a iatrogenia médica, e a classe médica brasileira não sabendo identificar o que é intoxicação do paracetamol, o que é a dengue hemorrágica, é o fato mais grave dos tempos recentes. Agora, doutor, eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo em questão dos médicos. Se o médico estuda, se ele sabe o que pode comprometer esse remédio na saúde do ser humano e principalmente no doente da dengue, por que ele continua receitando? Gustavo, provavelmente ele não sabe em detalhe. Ele tem alguma ideia. Segundo, o laboratório neutraliza isso. Os laboratórios que comercializam o paracetamol, eles agradam, de fato, agradam muito os médicos, certo? E passam uma ideia que o paracetamol é uma coisa, assim, leve, que não tem efeitos colaterais, que é uma droga... Mas qual que é esse agrado? Agrado, tipo assim, desde reuniões com jantares, brindes, esse tipo de coisa, né? Para que o visitas ao médico consultório. indique determinado... Para que o médico continue na ilusão de que o paracetamol seja uma droga segura. Agora, doutor, é só uma questão de curiosidade. O senhor atacando ferozmente a classe médica a qual faz parte, sim, isso não vem causando para o senhor, como profissional, um certo desconforto
entre os colegas? Os colegas acabam te condenando, falando algo para o senhor? Não. Não porque o colega médico que tiver um mínimo de consciência e que for aprofundar os seus estudos, ele vai ver que nós estamos defendendo a população com uma causa totalmente verdadeira. Certo? Então, o médico não pode mais continuar incorrendo nessa negligência, respaldado por uma portaria do Ministério da Saúde, que já deveria há muito ter sido mudada. O ministro Zé Gomes Temporão, ele nos brinda com uma piada, falando que ele vai proibir a propaganda. Isso é muito pouco. Ele deveria, no mínimo, suspender o uso do paracetamol até que se aprofundasse nos estudos, porque, Gustavo, não há um trabalho, eu estou desafiando aqui, não há um trabalho no mundo duplo cego que você mostre que você possa usar o paracetamol na dengue, que seja seguro usar o paracetamol na dengue. Então, essa conduta do Ministério da Saúde não tem o menor suporte científico. É uma conduta perigosa e lesiva à população, deixa bem claro ao ser humano. Aqui ao nosso telespectador, e quando fizemos o convite para o Dr. Renan, para debater a questão do uso do paracetamol, nós também convidamos um médico que é a favor do uso. Então nós queríamos ter aqui no programa os dois pontos. Entramos em contato com todas as assessorias de hospitais de Rio Preto e ninguém pôde comparecer defendendo o paracetamol. Como é uma discussão muito importante para o nosso telespectador, nós não deixamos de lado, fizemos uma reportagem e trouxemos o Dr. Renan, que prontamente falou, olha, eu vou defender a minha opinião. Agora, doutor, o senhor também está mexendo com uma indústria, com um laboratório. Já houve algum contato com esse laboratório? Sim, em 2007, o Dr. Romani instaurou um processo, a meu pedido, foram ouvidos o Conselho Municipal de Saúde, foram ouvidos o laboratório que detém a patente do paracetamol, e o secretário de Saúde da época. Eu entrei com meus argumentos, mostrei toda a literatura mundial a respeito do assunto. O Dr. Romani interrompeu após 6 meses, dizendo assim, que interromperia, não que não houvesse realmente uma correlação dos fatos, mas que a esfera federal, que está no nível do Ministério da Saúde, que teria que se pronunciar e que, diante de fatos novos, ele reabriria o processo. Então, eu estou aqui no teu programa fazendo um apelo para o Ministério Público para que a gente possa reabrir isso, sabe, Gustavo? Porque o fato relevante é o seguinte, Rio Preto, que diz hoje que tem 6 mil casos. Não é verdade. Eu afirmo e provo. Rio Preto tem muito mais de 50 mil casos de dengue hoje. Só fala que em Rio Preto, hoje nós muito mais. Mais de 50 mais de 50 mil, tranquilamente. O que é divulgado... 6.800. Isso é uma piada também, certo? Nós sabemos que tem uma subnotificação. Para cada um caso registrado, tem 9 que ficam fora, tá? E nós temos hoje, Gustavo, entre dengue hemorrágica e dengue com complicações, mais de 50 casos. Olha, eu quero, viu, Gleice, por favor, entrar em contato com a Secretaria de Saúde, porque, segundo o Dr. Renan, nós temos casos astronômicos aqui, um número astronômico da dengue e que não está sendo divulgado. A Secretaria passa 6.800 casos. Sim. Segundo o doutor, são mais de 50 mil, não é? Então, gostaria, para a gente não cometer nenhuma injustiça, de ouvir também a Secretaria da Saúde daqui de Rio Preto. Então, nossa produção já pode correr atrás para nós passarmos ainda nesta edição do Balanço Geral. Agora, doutor, se não pode usar o paracetamol, o que o doente da dengue vai usar? A única droga, Gustavo, segura para o uso da dengue é a velha dipirona. Porque a dipirona... Para baixar a febre. Porque a dengue você tem que combater os sintomas, entrar com um tratamento de suporte em relação à hidratação e tudo mais, né? Então, a dipirona é a única droga que não afeta o fígado. O fígado faz fator de coagulação. Se você afeta o fígado... Porque a dengue é uma doença hepática. É uma doença hepática, é uma hepatite viral. Ela age no fígado. Se o indivíduo está com dengue, ele está com hepatite viral. Por isso que ele tem náusea, tem dor de cabeça, dor no corpo, sabe? Fica muito abatido, porque ele está com uma hepatite viral. Ele vai se recuperar após 1, 2, 3 semanas. Agora, se durante a hepatite viral você dá uma droga que ataca o fígado, que naturalmente... A doutora falou as 3 gramas, se você tomar 3 gramas de Tilenol por dia, Gustavo, após 1 mês, nós vamos fazer as suas dosagens de transaminases,
você já está com hepatite. Se você tem hepatite, ou teve, e toma paracetamol, você é um candidato a ficar com cirrose. E se o cara tem alergia da dipirona? Então, a segunda opção é o ibuprofeno, que hoje, pelo FDA, é a única droga considerada segura para uso, principalmente em pediatria. Entendi. O paracetamol não é mais considerado seguro Não é. nos Estados Unidos. Para Certo. você ver. Precisou morrer um conselheiro do FDA para eles reverem essa situação. Ele reinou lá à vontade com muito marketing em cima disso, né? Então, hoje, a segunda opção chama-se ibuprofeno. Se o indivíduo não pode tomar dipirona, ele vai tomar o ibuprofeno em doses antitérmicas. E se você tomar o ibuprofeno em doses mais altas, como anti-inflamatório, ele também vai causar problemas na população. Ô Gleice, a gente tem algumas perguntas aí, meu bem? Hein? Me passa uma, por favor. Pode passar aqui no ponto. Pode passar. Rapidinho. O doutor acabou de explicar aqui que ela tem uma segunda opção. O que mais? Ah, tá. Ela quer saber o seguinte, a telespectadora, que ela sofre muito com dores nas costas e toma o paracetamol. Mesmo ela não estando com a dengue, o uso desse medicamento pode agravar, pode dar um efeito colateral? Com certeza, essa senhora, se ela usa frequentemente, ela já pode estar, inclusive, com o fígado inflamado. Já pode estar com hepatite. Ela tem que sair desse processo, porque os livros básicos, textos de medicina, por exemplo, muito utilizado nos cursos de medicina, chama-se Harrison. O Harrison, 2 volumes, o volume número 1, diz o seguinte: o uso frequente e repetido do paracetamol leva à hepatite. E, na sequência, cirrose hepática, hepatite crônica e casos gravíssimos. Doutor, infelizmente o nosso tempo é escasso, né? Nós temos aí 1h30 de programa que temos que dividir em vários assuntos, mas a entrevista sempre rende muito com o senhor. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí para a população, o espaço é do senhor. População, eu diria o seguinte: o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, fez a seguinte afirmação: a epidemia de dengue é inevitável. Até aí, eu concordo com ele, é uma verdade, nós temos que aprender a conviver com isso, apesar dos esforços para controlar o vetor. Agora, os efeitos colaterais, as mortes por dengue, elas não podem mais continuar acontecendo. E isso está na mão do ministro da Saúde. Porque isso é iatrogenia médica, isso é desencadeado pelo paracetamol. A epidemia é inevitável, mas os casos graves, complicados e hemorrágicos são perfeitamente evitáveis. Basta a gente ter coragem, crítica e audácia para defender a população sem medo dos trustes de laboratório que hoje dominam a medicina brasileira. É simplesmente isso. A situação é simples, mas tem que ter essa coragem. Doutor, muito obrigado pela presença. É um prazer mais uma vez conversar com o senhor. E espero poder um dia fazer aqui um debate, não é? Com as pessoas que são contra, a favor, para a gente esclarecer realmente a população. O doutor tem a tese dele, estuda para isso, e eu tenho certeza que outro profissional que defende o uso do paracetamol, tão inteligente quanto, pode vir ao nosso programa para fazer esse debate. Quem vai ganhar é o nosso telespectador.